Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você já se inscreveu no meu canal, gratidão. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você visualizar e gostar do conteúdo, dá seu joinha. Se não gostar também, dá seu dislike. É isso que faz a gente voltar aqui todos os dias. Mas o que faz eu voltar aqui todos os dias também é o carinho que eu recebo das pessoas. E curioso, ontem eu falei sobre um tema aqui, né? Que o sexo de qualidade cura. E eu recebi inúmeras mensagens das minhas amigas dizendo que foi ótimo, que gostou, que bom que vocês gostaram. Aí teve uma que falou assim: você usou uma expressão que eu achei meio difícil, que você usou e achei estranho você falar, né? Mas tudo bem, eu entendi. Aí eu disse a ela: pois é, a gente sempre, quando fala uma expressão que a gente reprime, a gente acha que ela é complicada, né? Mas é real. Por que que isso acontece? Porque a maioria de nós, na nossa educação, principalmente as mulheres da minha geração, nós somos muito casta em relação a falar da sexualidade. E tudo bem falar sobre sexo. Isso é importante, isso é vital, é energia vital. Inclusive, o, é um dos chakras básicos da nossa subsistência, tá certo? Então é importante que a gente fale sobre ele, é importante que a gente desmistifique. E aí elas me perguntaram, como você chegou a essa narrativa? Eu disse, eu estava vendo alguns posts, porque geralmente é assim, ou das histórias que eu faço referência, de algumas observações pessoais minhas, né? Então, aí me ocorreu de falar sobre aquilo. Por quê? Porque falar sobre a sexualidade é um tabu imenso ainda nos dias de hoje. Os jovens são mais bem resolvidos. Eu tenho uma filha adolescente e é super aberta a conversa delas, o papo delas em relação a isso, né? Mas elas vêm de uma geração de mais permissividade, onde isso não é visto como uma coisa como foi nos ensinado. E a gente traz muitas coisas da nossa crença, das nossas frustrações, das nossas convivências que vão sedimentando e transformando a nossa vida ao longo do tempo. E eu conheço muitas pessoas que vivem um casamento horrível, um relacionamento, um namoro abusivo. Por quê? Então, é claro que se essas coisas são tão ruins, é claro que o sexo não é de qualidade. É nesse aspecto que eu falo, porque tem que ter entrega na sua vida, tudo tem que ter entrega. Tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter sedução, tem que ter tudo. E isso não é só o físico, tá? Isso é também tocar a nossa alma. Você precisa ser seletiva, porque o seu corpo é o templo do seu espírito, certo? E se ele é um templo, você não quer uma casa suja, você não aceita qualquer coisa para dentro da sua casa, não é verdade? Você não deve aceitar, e se você aceita, você precisa fazer uma higiene dessas coisas, precisa trabalhar esses conceitos. É simples. Então, e como eu gosto muito de referendar com algumas histórias, assim, sobre os relacionamentos, eu escuto muitas histórias, e toda vez que eu observo alguma pessoa, eu observo a história que ela traz. E eu vou contar aqui uma historinha que de alguns meses atrás eu reencontrei uma pessoa muito querida do meu círculo de amigos que a gente não se via há bastante tempo. E ele estava passando por um processo muito doloroso de separação. E ele estava numa tristeza imensa porque ele descobriu a infidelidade da esposa e as manipulações, ele tinha uma família, ele era muito apegado aos filhos e própria esposa também, que ele gostava, ele amava realmente aquela pessoa. E ele me contando a história dele, a vida que ele estava enfrentando, os obstáculos, né? A gente conversou por horas e ele me disse, mas eu mereço, porque eu fui muito adúltero no meu primeiro casamento, meu primeiro relacionamento, eu traí muito. Aí eu disse a ele, não se culpe, você não traiu ninguém, você não traiu ninguém a não ser você mesmo. Porque como a gente era muito amiga, eu conheço bem a história de vida dele, né? Eu disse a ele, olha, tudo que você viveu é consequência
daquilo que você trouxe lá da sua infância, da sua adolescência, porque tem uma história que o pai um dia saiu para comprar cigarro e nunca mais apareceu. E o que é isso na, na formação dos filhos adolescentes, né? Uma mulher maravilhosa como a que ele tinha, uma casa, um lar, e de repente a pessoa simplesmente desaparece. É claro que ele vai carregar essas frustrações e muitas outras que ele viveu ao longo da vida dele. Então, você entrou numa relação anterior procurando fazer justiça à sua mãe, né? Você procurava uma mãe, uma pessoa herdeira, e você realmente encontrou uma pessoa herdeira, uma pessoa maravilhosa, só que não era a pessoa da sua vida. E em decorrência disso, você buscava nas suas fantasias, nas suas frustrações, resolver de outra forma. E numa dessas, ele se envolveu com a atual esposa e separou e foi assumir o relacionamento e assumiu um casamento e viveu por longos anos uma vida amargurada de traições, de mentira, de engano, de exploração, de humilhação. Então, quando ele começou a me contar aquela história, eu senti que ele tinha muita amargura. E a gente conversou bastante. Eu disse a ele: olha, você precisa muito primeiro resolver o seu amor próprio, encontrar o seu valor, buscar a cicatrização das suas dores, das dores que você carregou a vida inteira, porque senão todos os seus relacionamentos vão repetir nesse ciclo vicioso de culpa, de tristeza e de coisas que você está atraindo para sua vida. Resolve o seu interior, porque aí sim você vai se encontrar, porque quando você se encontra, quando você se respeita, você não aceita determinadas coisas, viver ou conviver de migalhas. Ninguém é insubstituível, ninguém é tão mais essencial do que você mesmo. E passou um tempo, né, falei algumas verdades, às vezes as pessoas quando tá vendo um processo assim, ele não quer muito escutar, né, quer que a gente passe a mãozinha na cabeça, e ele sumiu. De repente, a gente reencontrou e ele falou que está bem melhor, que resolveu estar fazendo terapia e que hoje ele morre de raiva de algumas atitudes e fica constrangido diante das coisas que ele viveu e do que todo mundo pensou sobre a história dele. Eu falei: ninguém tem que pensar nada da sua vida a não ser você mesmo. Quando você entender que todas as suas escolhas, que a gente faz um monte de escolha errada, não é nem fazer escolha errada, é que as escolhas que a gente faz em determinado momento da nossa vida são aquelas que a gente acha que está certo. E por um tempo ela dá certo e depois ela começa a sair dos trilhos. O que que você tem que fazer? Por que é que você vai manter uma relação que não te traz felicidade, uma relação que não te completa? Que a gente, ou que não seja essa questão, que não te acrescente, porque completar, a gente não precisa de ninguém para nos completar, porque a gente já é inteiro, a gente precisa de coisas que nos acrescente. E a gente não deve nunca buscar outra pessoa igual a gente, porque a gente é cheio de defeitos, é cheio das nossas histórias, dos nossos traumas, das nossas frustrações. A gente tem que procurar pessoas que nos enxergue com todos esses defeitos e que nos ajude, que nos auxilie a olhar para dentro de nós e crescer e construir uma relação sólida de afeto, com respeito, com lealdade para conosco. Porque quando você tem todas essas virtudes para você, você vai ter também nos outros relacionamentos. E todos nós temos obrigação de ser felizes. A vida, a existência humana, ela é muito curta. E a gente perde um tempo enorme. A gente pode perder dinheiro, a gente pode perder posição, a gente pode perder amor, a gente pode perder tudo. A gente nunca deve perder tempo, né? A gente tem que usar o nosso tempo em favor de nós, de buscar aquelas coisas que vão fazer a nossa felicidade. E às vezes por acomodação a gente acaba, ou por filhos, ou por isso, ou por aquilo, isso é acomodação. É não enxergar aquilo que não me cabe, é estar numa coisa que não vai dar mais. E que você, tudo bem, você errou, você escolheu diferente, não era isso que você queria. É normal, você tem que amar a você mesmo e o outro a ponto de deixar que ele tenha liberdade para continuar o caminho dele. Ocorre que muitas pessoas têm medo, acomodação, responsabilidades. A gente tem que ter responsabilidades com tudo na nossa vida, mas principalmente com a nossa responsabilidade pessoal de ser feliz.
E você não pode ficar num relacionamento só porque ele te traz segurança, só porque ele te dá estabilidade. Que estabilidade você precisa? Você precisa da sua estabilidade, do seu equilíbrio emocional, de se encontrar consigo mesmo, de ter paz, de ter harmonia, sabe? De ter uma construção saudável de um elo afetivo. E não muitas coisas e muitas histórias que eu ouço, tipo essa desse meu amigo, né? Que se sujeita a viver longos e longos anos sabendo que é traído, sabendo que é enganado, sabendo que é explorado, que é humilhado e que aceita porque ama ou que aceita porque tem filhos. Ora, meu amor, quem ama, ama a si mesmo primeiro. Esse é o amor que a gente precisa, é o amor que Deus deixou. Nós somos templos sagrados, nós somos pessoas divinas. E tem que ter luz no nosso caminho, tem que ter projeção do bem, de coisas que são boas, que nos eleve, que nos acrescentem, e não coisas que mantêm o nosso pé prisioneiro a coisas que nos fazem infelizes. Então, o sexo de qualidade cura? Cura. Porque quando você ama a si mesmo, você ama o outro e você encontra afinidades afetivas nesse relacionamento, vocês querem crescer junto. Você não tem inveja do seu parceiro, você apoia, você dá condições para que ele cresça, para que ele se estabeleça como um ser individual e realizador daquilo que ele se propõe. Mas ocorre que a gente quer que as pessoas fiquem ali, ó, naquele mundinho, você comigo, eu com você e mais ninguém, e a gente fecha todo o círculo, né? Ou mantém aquele círculo doentio que não é o nosso. Então você estar num lugar que você não se adapta, ou que você tem que se adaptar, mas não é aquilo que você busca, não é aquilo que você sonha, não é aquilo que você quer, tá na hora de você bater asas e procurar a sua felicidade. Então, meus amores, isso é sexo de qualidade. É claro que eu não vou deixar aqui para vocês, eu vou chutar o pau da barraquinha e vou mudar a minha relação. Não, cada um tem uma história, é você que compreende o que você vive, é você que compreende o que você aceita. E a gente não deve se anular em função de ninguém, nem de nós, porque nós somos capazes de transformar, nós somos capazes de modificar e buscar realmente a nossa felicidade, a nossa realização. E eu conheço histórias incríveis de superação de casais que se separaram e prosperaram muito mais do que aquilo que eles tinham enquanto tinha comunhão. Porque as pessoas, quando estão felizes, elas são mais produtivas, o coração está ocupado de coisas boas. E as pessoas que carregam aquela angústia, aquela tristeza de viver o que não quer, de estar com quem não tem mais afinidade, é você encarar que o amor, ele existe sim, tá? E que ele não é eterno, tá? Eterno é aquilo que a gente sente e que nos mantém vivo. Esse é a eternidade das coisas existirem. Mas que existem pessoas que vão ser importantes um determinado tempo na sua vida, mas que depois você tem que continuar a sua caminhada. Isso é a construção dos nossos dias, isso é a completude que nós precisamos, entendeu? E é isso que vai te trazer paixão, amor, desejo, realização, plenitude, porque quando você está feliz com você, você vai buscar as coisas que realiza para você e para o outro, para o seu parceiro. E ninguém vive construindo coisas boas, vivendo em circunstâncias ruins, né? Então, é bem isso. Não existe receita, eu não estou aqui deixando, você faça isso, não. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a justificativa dentro de você, se aquilo que você está vivendo é realmente aquilo que você deseja, se aquilo que você tem é realmente aquilo que você quer. Porque quando a gente tem isso bem claro, quando você tem essas respostas, você é capaz de transformar tudo que você quiser. Mas primeiro lugar, pense em ser feliz, em construir a sua felicidade para você. Isso não é egoísmo, porque você sendo uma pessoa feliz, você não vai se incomodar com a forma que os outros estão vivendo, você vai se sentir realizado e pronto, entendeu? Um beijo grande, eu desejo que você tenha escolhas que te favoreçam para viver um sexo de qualidade, um amor lindo, porque ele existe e é perene dentro de nós.
É só você cultivar o seu amor e que as outras coisas... O amor atrai o amor. Ele não é loucura, ele é cura, ele é razão, ele é tudo, ele é sentimento. E é isso que eu desejo para você. Harmonia, sucesso e principalmente que você resolva dentro de você tudo aquilo que te angustia, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e por aquilo que vivemos, por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos. Somos nós os únicos responsáveis pela nossa felicidade. O outro acrescenta, mas ele não deve ser a razão da nossa vida e nem da nossa felicidade. Um beijo grande, se inscreva no meu canal, bom dia, fica com Deus.